Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. É com grande alegria que nos encontramos mais um dia, mais uma sexta-feira reunidos por meio desta página do Facebook, por meio dessas ferramentas tecnológicas que nos aproximam os corações enquanto permanecemos afastados socialmente por um breve período de tempo. É sempre uma alegria nos reencontrar para poder falar do Evangelho de Jesus, para poder dialogar acerca da doutrina espírita e dos seus ensinamentos imortalistas que calham profundamente em nossa intimidade. Para darmos início ao nosso momento de palestras, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Ementário Espírita, psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Marco Prisco. A mensagem diz assim: lição 44, no acautelar-se. Acautele-se da ira, sendo dócil com todos, mesmo com os que não lhe são simpáticos. Acautela-se do ódio destruidor, sendo útil em todos os lugares. Acautele-se da inveja, realizando suas tarefas com humildade cristã. Acautele-se da preguiça, perseverando no trabalho. Acautele-se do medo, enfrentando com naturalidade os obstáculos da jornada. Acautele-se da mentira, sendo verdadeiro. Acautele-se da hipocrisia, servindo com fidelidade. Acautele-se da maledicência, desculpando os erros das outras pessoas. Acautele-se da vaidade, visitando os sofredores. Acautele-se da ingratidão, libertando do amor próprio o coração. Acautele-se da injustiça, examinando as questões e fatos com zeloso cuidado. Acautele-se do crime, enchendo suas horas de serviço nobilitante. Acautele-se do ócio, orando e vigiando. Dedique-se ao bem de todos, estude incansavelmente e creia na vitória do Evangelho na terra, hoje ou amanhã. Assim fazendo, todo o mal que lhe aconteça não produzirá eco, porquanto ligando-se a Jesus, você será uma perene mensagem do amor dele ao mundo inteiro. Então fica para a gente a mensagem trazida por esse amigo espiritual para que nós nos acautelemos em todas as situações, fazendo o bem que nos compete no limite das nossas forças, para que estejamos protegidos e amparados pelo amor de Jesus, que nos envolve em todas as situações. Vamos orar, meus amigos? Fechando os nossos olhos, visualizando a dulce da figura de Jesus a nos envolver neste instante, com fluidos benéficos e salutares que nos confortam, que nos consolam, neste dia em que nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga para sermos úteis. Permitamos que essas vibrações carinhosas que nos aconchegam possam proporcionar-nos o repouso do corpo físico, mas ativando a nossa mente para
trazermos para a nossa intimidade os ensinamentos programados para a noite de hoje. Que seja, Mestre Jesus, momentos de unção, de estudo e de participação nossa e dos nossos amigos espirituais que nos acompanham. Abrace-nos, Senhor, com a vossa paz e permita-nos que falemos tudo aquilo que estamos em condições de aprender. Que assim seja. Então, meus amigos, aqui nos encontramos para o diálogo fraternal em torno da mensagem de Jesus, em torno do seu Evangelho. E o tema que nos foi confiado para o diálogo na noite de hoje está relacionado a uma das parábolas contadas por Jesus, a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas do seu Evangelho, do Evangelho do Cristo, e traz para nós ensinamentos profundos que nos cabem penetrar e fazer os esforços de trazê-los para dentro da nossa vida, para dentro da nossa intimidade. Porque a gente vai perceber, e nós vamos realmente visualizar essa parábola de um outro ponto de vista, em que nós somos o terreno e nós somos os semeadores. A gente vai perceber que nós podemos, ora, sermos o terreno, ora, podemos ser o semeador, aquele que sai para semear as sementes. E que sementes são essas? Que terrenos são esses? O que Jesus está querendo dizer com a terra arenosa, o terreno arenoso? O que Jesus quis dizer com os pedregulhos, com a terra fértil, é o que nós estudaremos na noite de hoje, buscando aproveitar ao máximo os ensinamentos evangélicos que nos libertam em todas as situações. Então vejamos, meus amigos, a lição da parábola do semeador, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 18 a 23. Aquele que saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, se abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outros 60 e outros 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aparentemente é uma parábola muito simples, meus amigos. Jesus demonstra um semeador que sai para semear, joga as sementes que caem em vários terrenos, e esses terrenos, de acordo com a sua natureza, eles frutificam ou não. As sementes germinam, brotam ou não. Nós encontramos aqui 4 tipos de terrenos, mas que naturalmente o último terreno, como a gente percebe, ele acaba se tornando mais 2. Então nós temos 6 tipos de terreno e nós temos a figura do semeador. Vejamos então qual que é o sentido desses terrenos. Por quê? Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, e nós já tivemos oportunidade de conversar isso em outros momentos, é necessário que nós adentremos no espírito da letra
e busquemos tirar dali um significado psicológico, filosófico, transpessoal, espiritual para a nossa vida. Porque Jesus ele falou para aquela época, mas palavras de vida eterna que repercutem para toda a existência do espírito. Então, os próximos espíritos que virão conhecerão o Evangelho de Jesus e terão também os mesmos ensinamentos que aqueles à época do Cristo tiveram. Mas cada vez mais a mensagem vai se aprofundando e nós vamos adentrando numa vertente que nós ainda não conhecíamos. Ou se conhecíamos, nós ainda permanecíamos na superficialidade. E em relação à superficialidade, é o primeiro terreno que nós vamos encontrar. Por quê? O que significam esses terrenos? O terreno arenoso, que caiu ao longo do caminho. O que significa aquele do pedregulho? Quem são esses terrenos ou o que são esses terrenos? Nós podemos dizer, meus amigos, que esses terrenos são perfis psicológicos. São pessoas, são espíritos. Somos nós em determinados momentos de nossa vida ou em determinadas existências, e cada um traz para nós ensinamentos profundos. O primeiro deles, em que o semeador joga a semente, ele cai à margem do caminho, onde os pássaros passam e colhem aquelas sementes que caíram. Como não caíram em terra, mas sim à margem do caminho, os pássaros pegaram e comeram. Quem são essas pessoas? Quais são esses perfis psicológicos que se encontram à margem do caminho? São aquelas pessoas, meus amigos, que se encontram na superficialidade da vida. São aquelas pessoas que ignoram a existência espiritual, as questões essenciais da vida. Não fazem o mal, muitas vezes, mas também não fazem o bem. São aquelas pessoas que, da sociedade, vivem à margem, ignorando tudo, materialistas, só se preocupam com ter, com ganhar, e o ser fica lá para uma outra existência. Muitas vezes nem acreditam nessa outra existência e acham que nós estamos aqui somente de passagem. Essas são as pessoas que se encontram na margem do caminho. Esse é o tipo de terreno que se encontra na margem do caminho. A boa semente, aquela que é cultivada e dispersada pelo semeador, até cai ali de alguma forma. As pessoas até escutam falar de Jesus, até sabem que há 2000 anos existiu um homem que falou do amor, que falou de Deus, que falou das bem-aventuranças. Até sabem que existem as religiões, mas permanecem alheias a tudo isso. E muito mais do que permanecer alheias a tudo isso, são aquelas pessoas que não fazem esforços nenhum para se autotransformar. Não fazem esforços quaisquer em busca do próprio crescimento moral, do próprio crescimento espiritual. São essas pessoas que deixam a vida passar todo o tempo. Num outro momento, o semeador ele joga essas sementes em um terreno cheio de pedregulhos. Até tem terra ali, uma terra que permite com que a semente comece a crescer. Mas a pedra é tamanha que não permite com que aquela semente ganhe energia para superar os obstáculos do pedregulho. E a semente, então, ela logo perece, ela logo vem a morrer. Quem são essas pessoas? Qual o perfil psicológico trazido por Jesus ao ilustrar esse terreno pedregoso? Nós vamos perceber, meus amigos, adentrando no espírito da letra, que essas pessoas são aquelas que conhecem a mensagem do Cristo.
São aquelas que conhecem as questões religiosas da vida, as questões espirituais e essenciais da vida. Diferente daquelas que permanecem à margem do caminho, essas pessoas são aqueles perfis psicológicos que já sabem a necessidade de se praticar virtudes, mas permanecem também alheias aos esforços. Sabe que é necessário nós exercitarmos aquilo que nos compete, sabe que é necessário nós sairmos da zona de conforto e fazermos o bem no limite de nossas forças, mas há algo dentro delas, uma preguiça mental ou moral, uma vaidade, um orgulho, algum vício oculto ali se encontra que faz com que a semente não germine. É o movimento egóico que existe dentro da criatura humana, movido muito pela preguiça, que ainda que aquela criatura conheça das verdades celestiais, não faz qualquer esforço para sair da situação em que se encontra. Muitas vezes ela vai na igreja, ela vai no centro espírita, ela fala do Evangelho de Jesus, mas permanece sem sair do lugar em questões morais, em questões espirituais da vida. Permanece, portanto, inativas, ociosas no que diz respeito ao trabalho de crescimento. Por quê? Porque há muito pedregulho, há muitos vícios que não permitem que ela saia desse estado espiritual em que se encontra. Temos agora o terceiro terreno, que é um terreno que nos chama bastante atenção, que é o terreno dos espinhos. A semente cai naquele terreno, que é cheio de espinhos, a semente começa a germinar, começa a brotar, sai, mas os espinhos são tantos que matam qualquer iniciativa de crescimento daquela nova planta. Esse terreno, prezados amigos, ele nada mais é, nada mais representa do que senão aquelas pessoas que fazem o mal deliberadamente. Os espinhos somos todos aqueles que ignoramos a mensagem amorosa e, em contrapartida, vivemos o desamor e o ódio. São aquelas pessoas que fazem o mal deliberadamente a si mesmas e ao próximo. São aquelas pessoas que permanecem também na superficialidade da vida, porque fazem o mal. Mas elas também, como aquelas do terreno pedregoso, elas conhecem a verdade, mas elas rejeitam a verdade por livre-arbítrio. Por isso é que nós falamos que elas agem deliberadamente no mal. Sabem o que é o movimento adequado da vida, mas se rebelam contra esse movimento adequado traduzido pelas verdades, traduzidos pelas leis divinas que nos conduzem na nossa evolução espiritual. Esse mal deliberado, esse terreno espinhoso, naturalmente ele ganha diversas matizes. Nós temos desde aquelas pessoas que fazem o mal para si, para os seus familiares, para as pessoas que trabalham em conjunto, quanto nós temos aquelas pessoas que fazem o mal a uma sociedade, que são os déspotas que nós conhecemos no antepassado e ainda hoje, como por exemplo Hitler, por exemplo, que fez um grande mal à humanidade. São terrenos espinhosos. Mas aquela pessoa que agride, por exemplo, a sua mulher dentro da sua própria casa, com reiteradas cenas de violência doméstica e familiar contra a mulher, também estamos diante de um terreno muito espinhoso e, portanto, merece de nós todo acolhimento. Por fim, na mensagem de Jesus,
nós temos o terreno fértil, o terreno da boa terra. Mas a gente percebe que o terreno da boa terra, da terra fértil, ele se divide em três. Daqueles que produzem 30, outros que produzem 60 e aqueles que produzem, por fim, 100 por um. A cada semente produzem os frutos. A cada semente, a semente ganha força tamanha naquele terreno que detém os sais minerais, que é um terreno hidratado, que possui condições internas e externas para sua propagação, e a semente ganha vida, vira-se uma planta, uma árvore capaz de produzir flores e frutos. Esse é o terreno da terra fértil, que traduz o ser espiritual, traduz o perfil psicológico daquelas pessoas que sabem a necessidade da vida espiritual, que conhecem a essência da nossa encarnação e que por isso fazem os esforços de autotransformação. Às vezes os esforços são mínimos, mas mesmo assim estão caminhando para o crescimento espiritual. Fazem esforços, outros medianos, e ainda aqueles que fazem esforços hercúleos e que trabalham no bem no limite das suas forças e são reconhecidos por isso. Os primeiros são os terrenos férteis, constituem a terra boa que produzem 30 por um. Estão saindo da zona de conforto, estão fazendo os esforços de crescimento moral, intelecto moral e por isso espiritual, e estão produzindo frutos e oferecendo frutos. Outros, muito mais do que os primeiros, são os das 60, aqueles que produzem 60 por um. E por fim, os espíritos beneméritos, os espíritos benfeitores que reencarnam e saem a semear, são aqueles que produzem 100 por um. Fazem o bem em todos os momentos, no limite das forças, em todas as situações em que vê oportunidade para isso. Conhecemos muitos exemplos de terras férteis. Não conhecemos somente exemplo daquelas pessoas que estão à margem do caminho, porque certamente os irmãos se lembraram de pessoas assim, ou então perceberam que somos assim. Também lembramos ou percebemos que estávamos ou estamos no movimento do pedregulho, ou então do terreno cheio de espinhos, ou então o da terra boa. Conhecemos exemplos marcantes e que merecem de nós profundas atenções. Mas muito mais do que nos lembrar dos demais, é necessário que nós nos perguntemos: qual o tipo de terreno eu o sou? Será que eu sou o terreno fértil? Ou será que eu estou ainda à margem do caminho? Será que eu produzo 30 por um, 60 por um? Ou sou aquele que deixa a semente brotar, mas os espinhos que existem dentro de mim matam a semente, que é a vontade ainda muito fraca de querer fazer o bem no limite das forças? Qual é o terreno que nós somos? Qual é o terreno que nós queremos ser? Naturalmente, o terreno que nós queremos ser é aquele que produz frutos e flores e frutos a 100 por um. E é importante nós compreendermos, meus amigos, que todos os terrenos trazidos por Jesus, eles podem se transformar neste terreno produtivo que produz 100 frutos. Tanto a semente que caiu à margem do caminho, ou seja, o perfil psicológico da superficialidade da vida, quanto o perfil psicológico da preguiça moral, que é o do pedregulho, e o do mal deliberado, todos esses, que representam os diversos tipos de espíritos que se encontrou na Terra, todos esses têm plena condição de se transformarem
no terreno fértil, na terra boa, que produz 30, 60 e 100 por um. E o Espiritismo nos demonstra isso com muita propriedade, ao demonstrar a pluralidade das existências e a lei do progresso que nos impulsiona ao encontro do amor que existe dentro de nós. O Espiritismo vem nos libertar dessa visão determinista, em que nós nos encontramos em um determinado terreno e lá ficaremos para todo sempre, sem qualquer condições de modificação. A semente que cai em nós, ela, uma hora ou outra, meus amigos, ela frutificará. Será a árvore frondosa, como nós refletimos aqueles que estiveram conosco na semana passada, sobre a parábola da figueira que secou. Todos os terrenos podemos ser, dia ou outro, se quisermos, a figueira fértil, frondosa, que produz 100 figos por um, que produz frutos a todos, descedenta aqueles que estão cansados, porque oferecem sombra. Higienizam o ambiente exterior, porque produzem o gás necessário à nossa vida na Terra. Todos nós, não tenhamos dúvida disso, podemos ser esses terrenos férteis, mas é necessário que nós queiramos. Para uns, faz necessários esforços da vontade, especialmente para aqueles que estão à margem do caminho ou aqueles que estão no terreno pedregoso. Para esses é necessário um esforço, sim, porque nós sempre vamos evoluir pelo nosso esforço para sermos um terreno fértil. E se nós quisermos, nós podemos aqui e agora fazer as transformações necessárias. Todos nós podemos. Há, porém, aqueles que se encontram nos terrenos cheios de espinhos, esses sim, que agem deliberadamente no mal, que fazem esforços contrários ao crescimento, que são rebeldes à verdade. A esses, meus amigos, somente conseguirão, infelizmente, somente conseguirão chegar na terra boa por meio do caminho da dor e do sofrimento. Porque eles já se encontram ignorando a mensagem libertadora de Jesus. Eles já se encontram perdidos no rumo da vida. E quando nós agimos deliberadamente no mal, tentando contrariar as leis divinas presentes em nossa consciência, a nós só nos resta dor e sofrimento, que não tem nada de punição. Não são movimentos punitivos advindos da divindade e das suas leis, mas são movimentos extremamente amorosos que nos conduzem ao caminho de volta, que nos conduzem ao caminho do amor, porque nós mesmos, pelo mau uso do livre-arbítrio, nos afastamos do caminho do amor. Aqueles que se encontram à margem do caminho e aqueles que estão em terrenos pedregosos, eles também se depararão com a dor e o sofrimento, caso não façam esforços de melhoria. Daí a importância de todos os dias fazermos os esforços, mínimos que sejam, para que nós busquemos a nossa autotransformação, o nosso crescimento em direção a Deus. E quanto ao semeador? Quem é o semeador trazido por Jesus? O semeador, meus amigos, é aquele que já produz sementes. O semeador é aquele que está no campo fértil, na terra fértil, porque nós só semeamos aquilo que nós possuímos. Para que eu possa jogar a semente, é necessário que eu tenha produzido o fruto e dele retirado as sementes para novos frutos.
Portanto, podemos nós sermos, além do terreno fértil, podemos nós também sermos os semeadores. Aqueles que saem para semear sementes de amor, sementes de paz, sementes de luz, em síntese, sementes virtuosas. E existe um detalhe bastante interessante nessa parábola, em que Jesus ele fala do semeador. Ele não se refere ao agricultor. Existe diferença do semeador para o agricultor, meus amigos? Total diferença. O semeador é aquele que, como na parábola, sai a semear e semeia sementes de amor sem se importar em qual terra a semente está caindo. Ele produz, ele divide, ele multiplica na beira do caminho, nos terrenos pedregosos, nos terrenos cheios de espinhos, arenosos, nos terrenos férteis. Ele somente compartilha. E a ele só cabe semear. O agricultor, não trabalhado nessa parábola por Jesus, mas numa interpretação nós podemos compreender, é aquele que produz somente em terra fértil. Porque ele espera o quê, meus amigos? Ele espera lucro. Ele espera que aquela semente produza para que ele possa ganhar dinheiro. Esse é o agricultor que nós conhecemos nas atividades agrícolas do dia a dia. A diferença está no retorno da semente. O agricultor, ele joga a semente para ver os frutos e vendê-los. O semeador joga a semente, mas não se importa com o resultado. O que isso tem a ver conosco? Nós somos convidados pela vida a semear, a sermos semeador, e não nos importarmos com a semente. Se no nosso lar nós temos companheiros nossos que são pessoas em perfis psicológicos à beira do caminho, aqueles que, a despeito do nosso exemplo, a despeito do que nós praticamos, ignora toda a mensagem de Jesus, o que a nós, semeadores, cabe fazer? Continuar semeando. Continuar semeando. Dia virá que essa semente brotará. Da mesma forma, quando nós temos, na nossa convivência diária, no nosso campo profissional, no trabalho voluntário, na igreja, no centro espírita, nós nos deparamos com perfis psicológicos representados pelos terrenos cheios de pedra, aqueles que escutam a mensagem, esforçam-se bem pouquinho, quase nada, só para mostrar para os outros que quer mudar, mas que as pedras do caminho deixam a semente morrer. A nós, semeadores, cabe compartilhar, cabe continuar semeando, independente do que a pessoa vai fazer com aquela semente. Especialmente em relação àqueles que estão em terrenos de espinhos, aqueles que agem deliberadamente, aqueles que fazem o mal, aqueles que não ligam para as questões existenciais da vida por rebeldia. Profundamente infelizes eles são. E a nós, meus amigos, e principalmente a eles, estimados irmãos, cabe a lição do semeador. Cabe que nós semeemos sementes de amor, que nós compartilhemos dos nossos frutos e, independente do terreno onde esses frutos caírem, não nos importemos. Não nos importemos com a frutificação, não nos importemos com a fertilização, não nos importemos com o tipo de terreno. Porque a mensagem de amor, que é a semente que nós multiplicamos pelos frutos das boas obras que nós, terrenos férteis, já conseguimos conquistar,
Elas são imortais, são imorredoras, elas são de existência perene, meus amigos, porque representam o bem em si mesmas. E a energia do bem, a energia divina, ela jamais se perde. Ela nunca perecerá. E quando nós compartilhamos com as pessoas, dia virá em que essa semente brotará. Não tenhamos dúvida disso. Então, diante de um terreno que se encontra na fertilidade, diante de um terreno que é um perfil psicológico, que se encontra à margem do caminho, à beira do caminho, na superficialidade da vida, compartilhemos amor. Compartilhemos das virtudes. Oremos por esses nossos entes queridos, por esses espíritos que a nós são caros e conhecidos. Demos do nosso exemplo e de todo o nosso carinho. E um dia, o espírito imortal que é, nesta vida ou no além, se lembrará de tudo isso. E quando ele se conectar com essa semente de amor, chuvas luminosas cairão sobre ele. E a terra fértil vai conseguindo fazer com que aquela semente a pouco e pouco vá brotando. Da mesma forma nos demais terrenos. Portanto, lembremos, meus amigos, nós não somos agricultores. Semeemos sementes de amor e não nos importemos jamais com o que aquele terreno está produzindo. Se está matando ou deixando de matar. Se está colhendo ou deixando de colher. A semeadura é nossa, mas a colheita não é nossa. A colheita depende de cada um dos terrenos. E aí nós estaremos trabalhando conforme a lição evangélica de Jesus, que a cada um de nós, os semeadores, seremos conhecidos pelas obras que praticarmos. As obras que praticamos é justamente essa semente que nós dispersamos aos irmãos que estão ao nosso redor. Seremos, portanto, a figueira que produz frutos, e não aquela amaldiçoada na parábola do Cristo. Não aquela que secou, mas aquela que permanece ativa, atuante e oferecendo sombra, oferecendo frescor, oferecendo alimentos. Que sejamos nós, meus amigos, aqueles que semeiam sem cessar, que dão de si mesmos sem esperar nada em troca, sem se preocupar com a colheita do outro, mas somente nos ocupando com a semeadura de amor que nós somos convidados a oferecer. Essa é a grande lição da parábola do semeador, trazida por Jesus, que nos convida a irmos ao encontro de todos os terrenos, de todos os nossos irmãos, de todos os perfis psicológicos, sem nos atentarmos a quem seja. E olharmos um espírito, por exemplo, como colocamos de Hitler, que se encontra num terreno profundamente espinhoso, e vê-lo como alguém doente, que depende do nosso amor e das nossas energias carinhosas para que um dia se torne um terreno virtuoso, um terreno fértil. Quando olhamos o nosso ente querido que merece da mesma forma as sementes de amor, todos, meus amigos, todos indistintamente, daqueles que fazem o mal deliberadamente àqueles que permanecem na ociosidade da vida, todos merecem receber sementes de amor. Sejamos nós aqueles que semeiam sem cessar e sem nos ocupar com o terreno à nossa volta. Vamos orar? Fechando os nossos olhos e buscando refletir na mensagem de Jesus. Reflexionando primeiramente
Quem somos nós? Qual o terreno nós somos? De que forma é que a semente de amor está sendo aproveitada em nós? E de que forma nós estamos compartilhando dessas sementes amorosas? Em torno dessas reflexões que nos inquietam a mente, nos convidando a sair da zona de conforto e indo em direção ao crescimento, que é Jesus, nós a Ele oramos neste instante. Senhor e Mestre, sublime médico das criaturas humanas, envolva-nos com a vossa paz e permita que os bons espíritos possam, neste momento, compartilhar conosco, Senhor, membros desta humanidade, compartilhar conosco os fluidos benéficos e salutares, a nos fortalecer, a nos envolver, dando-nos coragem e ânimo para a continuidade dos nossos dias. Permita, Senhor, que os médicos e curadores do espaço compartilhem por todos os lugares neste instante, especialmente nos hospitais, nas enfermarias, nas residências ocupadas por enfermos, o medicamento necessário e salutar a fortalecer os espíritos, os seus corpos materiais, nesses graves dias de pandemia do coronavírus em que nós nos encontramos. Envolva, Mestre Jesus, todos os nossos irmãos que sofrem, que permanecem à margem da sociedade, que se constituem os terrenos de espinho ou os pedregosos. Envolva-nos a todos, Senhor, que necessitamos da vossa misericórdia e do vosso amor. Que a vossa mensagem imortal se faça morada em nossos corações, para que sejamos os terrenos férteis, fazendo esforços de multiplicação das sementes 30, 60 e 100 por um. Que o vosso amor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez renovamos a nossa gratidão por nos encontrar nesta sexta-feira, refletindo em torno do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe a todos e que tenhamos um excelente final de noite e um final de semana abençoado. Muita paz a todos.